para a gente retomar a crítica ao mérito da decisão da segunda turma do STF. Então, o Lewandowski, o Gilmar Mendes e quem diria, né? Quem diria, doutora Carmen Lúcia, eles acolheram o argumento mais criativo da história do direito penal brasileiro. E que argumento criativo é esse? Que nas alegações finais do processo penal, o réu colaborador, portanto, o réu que fez a delação premiada, ele deve falar antes do réu não colaborador. Isso porque, como você bem colocou, a última palavra deve ser sempre da defesa. Mas desde quando que réu colaborador virou acusador ou assistente de acusação? Réu é réu. E a defesa do réu, Edgar, esse é o ponto mais importante, especialmente para quem é leigo em direito. A defesa do réu é contra a denúncia do Ministério Público. O MP, ele usa, o Ministério Público, portanto, usa elementos da delação premiada para formular a sua denúncia contra o réu. Mas todo o conteúdo acusatório que vai orientar a formação da convicção do juiz, né, que vai orientar o julgamento, ele está explicitado nas manifestações do Ministério Público. Isso, inclusive, é outro princípio de direito. O juiz não condena por fato alheio à denúncia, Edgar. Não adianta. Ele é limitado pela denúncia. A atuação do juiz é limitada pela denúncia da parte que acusa. Por isso, a surpresa do professor Modesto Carvalhosa, que você trouxe muito bem aqui, diante de tanta criatividade do STF. Ele disse o seguinte, abre aspas, não existe hierarquia de defesa e não existe hierarquia de réus. E o professor, ele qualificou a atuação do Supremo, além de uma monstruosidade, ele falou que é uma decisão infame. E a indignação do Dr. Carvalhosa é justa e compartilhada por todos os aplicadores da lei que têm escrúpulos e que não estão diretamente interessados na soltura desses corruptos. Não adianta nada perguntar a opinião do Toron, do Cacai, desse tipo de advogado, porque eles estão simplesmente, literalmente advogando em causa própria, né, em causa das suas carteiras, né? A ordem das alegações finais dos réus, ela não está prevista na lei penal, ela não está prevista na lei processual, portanto, o Supremo Tribunal Federal ousa cobrar da primeira instância que atue de forma não prevista em lei. Isso é um absurdo. Outro argumento, esse aqui é importante que a gente não falou aqui. Se essa fosse uma questão de direito tão óbvia, certo? Por que as defesas milionárias dos corruptos condenados pela Lava Jato não haviam questionado isso antes? Olha que ponto interessante. Delação premiada existe há 6 anos. Lava Jato existe há 5 anos. Por que só agora? Porque essa tese é uma fantasia jurídica. Não havia sequer sido aventada. E ela pega carona numa narrativa política. E tudo isso é articulado para soltar os criminosos mais poderosos do Brasil. Se o objetivo do STF fosse a justiça, se o compromisso do STF fosse com a verdade, caberia inclusive uma decisão de meio termo. Olha só, que foi proposta por membros da Operação Lava Jato, que é a seguinte, bom, tudo bem, esse é o entendimento agora, apliquemos a nova orientação processual daqui para frente, e só vamos anular a sentença quando for verificado objetivamente prejuízo ao réu. Seria ótimo, porque nunca há prejuízo ao réu. Como eu disse, o juiz julga limitado pela denúncia do Ministério Público e todos esses réus, invariavelmente, acabam condenados também na segunda instância. Sabe por quê, pessoal? Porque esses crimes ocorreram. Não muda absolutamente nada. Os 3 milhões de propina do Bendini são reais. Isso existiu. Né? Então você vai ter, no caso Bendini, um suspeito condenado em 2 instâncias, mas que agora está solto, apesar de todas as provas em sentido contrário. E eu lamento muito, eu sou um cara otimista, mas eu lamento muito fazer um prognóstico pessimista para o ouvinte da PAN. O plenário do Supremo tem 10 ministros e o voto de desempate é do presidente da corte. 3 desses ministros já votaram contra a Lava Jato. Não votaram ainda Celso de Mello, que é um garantista, e o Marco Aurélio Mello, que é um inimigo declarado da Operação Lava Jato. Já falou que não quer que o Sérgio Moro ocupe a sua cadeia. Já falou que é uma homenagem à Constituição Federal não autorizar a prisão após julgamento em segunda instância. Então aí a gente já tem 5 votos, Edgar, faltando apenas a manifestação do ex-advogado do PT, o presidente do tribunal, o senhor Dias Toffoli. E aí está formada a maioria na corte, 6-5. É praticamente uma causa perdida. Então vocês percebem a importância do povo ir às ruas exigir o impeachment de ministros do Supremo que abusam da sua autoridade, que incorrem em crime de responsabilidade, inclusive crime de suspeição. Olha a frase do senhor
Gilmar Mendes, abre aspas, a República de Curitiba nada tem de republicana, era uma ditadura completa, assumiram papel de imperadores absolutos. Em outro momento ele fala que atuaram como uma organização criminosa. Você acha que esse magistrado não está suspeito para julgar qualquer processo que venha da Lava Jato? Né? E aí, complementando a informação que o Zé Maria trouxe, segundo a Operação Lava Jato, a Força Tarefa, podem ser anuladas 32 sentenças contra mais de 140 condenados. Esses criminosos, eles serão soltos, alguns dos seus crimes já terão prescrito, e eles podem inclusive ser indenizados pelo Estado, usando o seu dinheiro de pagador de impostos, por uma prisão supostamente ilegal. Agora, quando essa corja de corruptos do colarinho branco voltar às ruas, quando eles voltarem a roubar o povo brasileiro, eu estarei lamentando, mas pelo menos eu vou estar com a consciência tranquila de quem fez o possível, o que estava ao seu alcance, para que ninguém ficasse acima da lei. Poucos colegas da imprensa poderão falar o